Ninguém comeu feijão hoje. Vamos tentar de novo. Muito boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. Emmanuel nos ensina que a melhor forma de nos apropriarmos da mensagem do nosso mestre, modelo e guia Jesus, é nos reportando para aqueles dias, buscando aqueles ares, sentir aquelas pedras miúdas das praias de Cafarnaum a tocar os nossos pés, e neste panorama divino adentrarmos no sentido da mensagem de Jesus. João, no capítulo 8, versículo 12, ele nos traz esta narrativa de profunda excelência, de um momento no qual Jesus encontrava-se arguído por aqueles homens que se achavam os doutores da lei no templo de Jerusalém. Aqueles que não entendiam como aquele jovem nazareno, de olhar tão penetrante, mas de origem tão simples, poderia trazer um verbo tão quente que aproximava aqueles que, ainda que excluídos da sociedade, se sentiam ao seu lado revigorados, encorajados a seguir. Era muito estranho para eles, diante de tamanha simplicidade, Jesus alcançar aqueles corações e mentes e produzir alegrias que eles não conseguiam, embora trouxessem no corpo as anotações dos trechos do seu livro sagrado. Como poderia aquele jovem se apresentar como luz? Pois aquele diálogo registrado por João, que se dera quando ele afirmara: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. E nesse exato momento, aqueles homens procuraram entender como que poderia ele ser a luz, ou de que luz se referia a ele. E aqueles que observavam se sentiam tomados de profunda curiosidade quando meditávamos acerca dessa nossa conversa desta noite. Pensamos em trazer uma conversa reflexiva, aonde pudéssemos construir aqui juntos, a partir das orientações dos amigos espirituais, os benfeitores do mundo maior, o entendimento do que seja essa luz. A princípio, o que é seguir alguém? Pois afirmara Jesus: quem me segue não andará nas trevas. Entendemos que seguir é quando encontramos alguém que conhece o caminho e por isso vamos após ele ou ao seu lado para não errarmos o caminho. É aquele que está à frente pelo conhecimento que possui e que precisamos.
E o que são trevas? O que é que são trevas? É a escuridão absoluta. Total ausência de luz. É isso que é trevas no sentido da palavra. E o que é luz? O que é luz? É a ausência dessa escuridão absoluta. É aquilo que é bom, como o próprio Evangelho nos diz. O nosso irmão se referiu dizendo: fez-se a luz. É tudo o que nos possibilita enxergar. E esse enxergar é nos capacitar diante das nossas trevas interiores, com toda certeza. Já compreendemos que Jesus, quando se referia a trevas, quando se referia à luz, ele estava tratando de questões espirituais. Porque aqueles homens e mulheres e crianças que estavam naquele dia, naquele pátio, no templo de Jerusalém, tinham a luminosidade. Não estava escuro, no entanto, eles estavam em trevas. Estavam em trevas espirituais. Então Jesus se colocava como sendo a luz do mundo, aquele que permitiria enxergar, ter entendimento, a princípio, da sua própria realidade em processo constante de crescimento. O entendimento dessa busca que fazemos desde o primeiro instante que ganhamos consciência. Ensina-nos, André Luiz, que desde o primeiro momento de movimentação da célula, da primeira divisão, para formar o óvulo, ali já se inicia um princípio de busca. Essa aceleração, essa movimentação é uma busca que se inicia para que possamos ir a rumo das estrelas, em direção às estrelas, em direção a Deus, que é o que todos nós buscamos desde o momento em que somos criados. Mas Jesus também ele nos diz: quem me segue, siga-me. O que está dizendo com isso Jesus? Dizemos que seguimos a Jesus, mas de fato seguimos a Ele? Estamos de fato com Ele? Ou, como Ele já está nos dando aqui a deixa, quem me segue, siga-me. Ou dizemos que estamos a seguir, mas no entanto não estamos. Estamos distantes dele. Quantos dizem estarem muito próximos, mas estão muito distantes dele? E ele já resgatava esse princípio quando ele afirmava que muitos clamavam por ele, mas ele estava longe do coração daquelas pessoas. Então Jesus nos faz a real advertência da necessidade, já que adotamos ele como nosso modelo, como nosso guia, de fato segui-lo. Não ficar à margem ou buscando nos afastarmos, mergulhados, sufocados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, como nos ensinam os Espíritos na codificação. E nos diz ainda Jesus: vós sois a luz do mundo. E aí eu pergunto: vós sois a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo? Contribuímos para dar sabor à vida, a princípio a nossa própria existência,
e a existência daqueles que caminham conosco nas mais diferentes situações em que a vida nos coloca, que são muitas, bem verdade, muitas. De fato, nós estamos fazendo brilhar a nossa luz. E quando fazemos essa pergunta, e sem dúvida, a nossa boca, né, é a mais próxima do nosso ouvido, aí já fazemos uma profunda viagem interior, e aí chegamos ainda a lembrar de alguns lindos exemplos de pessoas que temos um carinho enorme, que retrataram o que de fato é seguir a Jesus. E no dia 2 de abril, nós estaremos comemorando o nascimento de Francisco Cândido Xavier. O Cândido já lhe caiu muito bem, né? Cândido. E, de fato, esse homem seguiu a Jesus. As pessoas que o conheceram, que estiveram com ele, ainda que em pouco espaço de tempo, mas relatam que era o mesmo que folhear o Evangelho, o livro sagrado. Porque ele vivia intensamente, ele respirava intensamente o Evangelho. Era, de fato, a personificação dessa mensagem. Imaginemos que, desde o primeiro livro, em 1932, Parnaso de Além-Túmulo, um livro maravilhoso. Quem não conhece essa obra, é a primeira obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 1932, ele tinha 21 anos, caminhando para 22 anos. E o que mais me toca, quando eu tenho a oportunidade de ler essa obra, é logo na introdução, palavras minhas, palavras de Francisco Cândido Xavier, aos 21 anos de idade. E ali ele fala com uma humildade, com uma simplicidade de si mesmo, sem se destacar como um ser sobrenatural, ou melhor do que qualquer uma outra pessoa. E ele chega a confessar as suas dificuldades, que não foram poucas. Ele diz assim: dificuldades e sofrimentos. Foram muitas dificuldades, foram muitas lutas que o tempo registrou, de 1910 a 30 de junho de 2004. E, como eu dizia para vocês, de 1932, a primeira obra, Parnaso de Além-Túmulo, há 400 e tantas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, ele se manteve aquele homem simples. O que mais me toca é a percepção disso, que não se perdeu na vaidade, não se deixou sufocar pelo orgulho, se manteve aquele homem íntegro, bondoso, aquele homem que entregou a sua vida, de fato, ao amor. Muito amor. E aí, quando nos perguntamos, vós sois a luz do mundo, e lembramos essa personalidade maravilhosa, paramos assim, até nos assustamos, né? Como é que eu estou a fazer brilhar a minha luz, quando eu vejo tanta luz na vida desse homem, dessa criatura? Mas entenderemos que todos nós fazemos gradativamente essa caminhada. Vamos dando passos
logo após o outro, e com isso a gente vai caminhando, sem que a gente caia naquele absurdo, né? De achar que se evolui num dia. Mas também é interessante lembrar que não se evolui num dia apenas e não para um dia apenas. É muito interessante a gente refletir sobre isso. Não é num dia, mas também não é para um dia apenas. Quando aquilo que conquistamos não mais se perde. Aquilo levaremos conosco, e ainda que toda a agitação à nossa volta, iremos apresentar aquilo que somos. André Luiz, ele nos traz um material muito bom. Aqui essa casa estuda André Luiz, né? Sim. Luz na Alma. Esse material é de Luz na Alma, de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira. E ele traz um material muito bom que ele fala do ideal espírita, que poderíamos trocar o ideal para o ideal cristão. Estaria tudo certinho, estaria tudo bem, se falássemos aqui o ideal cristão. Então ele fala do ideal de ganhar, do ideal de saber, do ideal de trabalhar e ideal de amar, que pode ser luz, iluminação pessoal, ou pode se tornar em trevas, dependendo de como venhamos a lidar com esses ideais. Então imaginemos, né, o ideal de ganhar. Sentimos essa necessidade do ganha-ganha, do mais, e nos esquecemos que às vezes o menos é mais, e o mais é menos. Por quê? De que adianta, como nos ensina Jesus, ganharmos o mundo e perdermos a nós mesmos? Nos tornarmos vazios, enquanto aparentemente parecemos cheios. De que vale isso? Não vale. Porque somos todos usufrutuários de tudo que o mundo pode nos oferecer. Paulo já nos ensina que não há problema nenhum se ter, desde que não se perca a sua essência. Em que o ter não seja o nosso ponto essencial, o mais importante. Como eu gosto sempre de dizer, nós devemos amar pessoas e usar coisas. O erro quando a gente passa a amar coisas e usar pessoas. Aí a coisa fica complicada, fica difícil. Então, se esse ideal de ganhar é para trazer segurança, garantir as nossas necessidades, está ótimo. Emmanuel, ele traz um livro, através de Chico Xavier, que se chama Dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é o que fazemos com o dinheiro. O problema é o quanto nos apegamos a ele e deixamos de ser senhores dele e passamos a sermos escravos dele. Quanta gente não aproveita o que tem. Ah, eu tenho uma casa maravilhosa, não sei aonde. Você vai? Não, não vou. Você tem... O que adiantou isso? Perde o menor sentido. Com certeza, não faz o menor sentido. Aí ele nos traz aqui, André Luiz, o ideal do saber. O conhecimento é uma ponte extraordinária para a nossa libertação. Como disse Jesus, o invocado desta noite, o homenageado desta noite, ele nos diz que conhecereis a verdade e a verdade... Olha que eu não quero sair daqui com a impressão que vocês não estão fazendo o dever de casa direito. Vocês não estão ouvindo isso pela primeira vez. Conhecereis a verdade, vos libertará.
né? O conhecimento liberta. Quanto mais conhecimento temos, mais empoderamento temos. Quando se quer dominar, é uma estratégia antiga. Se nega o conhecimento. Se oculta o conhecimento. Então a gente percebe que o saber bem utilizado, de forma a nos tornarmos presunçosos, aplicarmos esse conhecimento como esse ganhar esse dinheiro bem, isso se converterá em iluminação pessoal, em luz, em algo bom. Nos fala também André Luiz do ideal de trabalhar. O trabalho ele é necessário. Existe lá no Livro dos Espíritos a lei de trabalho. Trabalhar é necessário. E a lei do trabalho nos diz que o trabalho precisa estar de acordo com o quê? Quem lembra? Trabalhar sem cessar? Não. De acordo com as nossas forças. Então ele traz um equilíbrio muito grande. Esse trabalho que desgasta muito sem que essa pessoa consiga, como já foi lembrado aqui, usufruir das coisas que consegue produzir, sem que ela possa ter um tempo para si mesma, um tempo para a convivência com o outro. Se isso não existir, não está sendo luz. Não está sendo algo que estará nos auxiliando nessa nossa busca de nos tornarmos criaturas melhores, seres melhores. Estará tendo uma ação inversa a isso. Nos comprometendo cada vez mais, porque estará nos distanciando do nosso propósito. Porque nós reencarnamos, e tem um amigo espiritual que sempre nos diz isso, que todos são aqueles que estão achando que reencarnam aqui para viver uma eterna diversão. Todos são esses. Então precisamos meditar bem em relação a esses ideais, para que possamos converter as nossas ações em processos iluminativos. E aí o maior dentre todos, o ideal de amar. O ideal de amar. E como nos disse Paulo, o amor é que de fato dá valor a tudo que fazemos. É o que disse nossa irmã Madre Teresa de Calcutá. Não é o quanto fazemos, mas o quanto de amor colocamos no que fazemos. E eu conversava logo quando eu cheguei, porque esse papinho a coisa melhor que tem é a gente chegar um pouquinho antes, né? Quando a gente chega assim em cima da hora, a gente perde esse tempo maravilhoso de a gente conversar com o companheiro ao lado. E essa conversa ela é bacana, porque às vezes alguma coisa assim que a gente não estava percebendo, isso a gente acaba chegando para a gente. A gente consegue perceber. Aí eu cheguei mais cedo aqui, a gente estava conversando, eu e o Iracema, eu fazendo a minha terapia com o Iracema, e aí ela me dizia assim, poxa, ela é muito contente, ela falando da alegria que ela tem de dirigir esta casa, que tem trabalhadores tão devotados, trabalhadores tão dedicados, que de fato, como disse Madre Teresa, bota amor no que faz. E isso é que faz toda a diferença. Porque às vezes está se fazendo muito, mas esse muito, como eu disse, se torna-se pouco, porque não está se colocando amor no que está se fazendo. Mas se se faz com amor, o pouco que se faça, ele se torna muito, porque tem um alcance muito maior, muito maior. Porque nós, embora estejamos vivendo essa experiência material, nós somos seres espirituais. Seres espirituais, vocês me perdoem, confusos, mas somos seres espirituais.
Por quê? Porque fazemos uma confusão danada, muito grande. E a gente percebe que tem muita gente aplicando muita energia em coisas que de fato não atendem a esse anseio, essa fome que ela tem de valores espirituais, de se sentir uma pessoa melhor, de se sentir uma pessoa feliz. E essa energia, então, está sendo desperdiçada por demais. Então, nós somos confusos, né? Confusos. E esse ideal de amar, e quando eu falo, mas por que pode ser trevas, né? Eu achei muito interessante uma definição dada por Francisco Cândido Xavier, quando ele dizia assim, tudo é amor. Aí alguém chegou e perguntou para ele assim, e as pessoas que odeiam, e as pessoas que manifestam ódio, que praticam o mal? Aí ele sorriu e respondeu, é o amor que adoeceu. Mas assim, tudo é amor, né? O amor que adoeceu. Então, se esse amor adoece nessa belíssima expressão de Chico, de fato está sendo trevas, né? Se a gente está nesse caminho. Mas se a gente bota esse amor em movimento, na prática do bem, aí torna-se uma outra realidade. Júnior, por favor. Bom, e aí a gente falou de amor, não teria como a gente trazer aqui um raciocínio, né, para a gente entender ainda o que é seguir Jesus, que eu trago aqui o seguinte pensamento para a nossa reflexão. Como eu havia dito a vocês, eu pensei nessa palestra como uma proposta reflexiva, né? Uma proposta de a gente fazer as nossas viagens aqui interiores. E aí eu trago aqui esse ensinamento maravilhoso. O amor que tenho é o que dou. Aí está dito tudo, né? Às vezes a gente está esperando muito daquele que não tem esse tanto que a gente espera para dar. E a gente diz assim, olha, eu me decepcionei. A culpa é sua. A culpa não é dessa pessoa. A culpa é sua. Você que idealizou algo além, não foi capaz de avaliar de fato e buscou mais do que ele podia dar. Imaginem vocês que se vocês me pedirem 1 milhão, vocês vão se decepcionar, porque eu não tenho 1 milhão para dar para vocês. Eu não tenho para mim. Imagine como eu vou dar. Agora, se vocês pedirem a Iracema, aí já é uma outra história. Aí muda. Mas é isso. Precisamos ter esse olhar. Jesus, quando ele afirma eu sou a luz do mundo, era porque de fato ele tinha muito para dar. Ele tinha muito para ensinar. Joana de Ângeles chega a nos dizer que tamanha era a sua consciência de si mesmo que levava-o a afirmar eu sou, porque ele tinha noção real de quem era. Ele conhecia a sua história. Conhecia a sua história. No entanto, todos aqueles pigmeus que estavam diante dele, pigmeus morais, esses não conheciam a sua própria história. Imaginem. E aí, temos que analisar que se o amor que eu tenho hoje não é o que eu desejaria, eu vou estar me esforçando cada vez mais para alcançar esse nível de amor. Eu vou estar agindo num exercício constante, no ideal do que eu desejo alcançar. Sem que com isso a gente entre num processo de culpa. Eu sou a criatura mais imperfeita da face da terra. Como eu não sou capaz de fazer isso? Vamos buscar estabelecer, a princípio, uma paz conosco. Porque se a gente não vai conseguir a paz do mundo se a gente está em guerra consigo mesmo. Então precisamos iniciar um processo de pacificação. É verdade. Isso eu ainda não consigo, não. Mas eu já reconheço que eu não consigo. Já reconheço que não consigo. Eu participei de um evento
alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, que eu vi uma demonstração de amor muito grande, que eu, não só eu, mas outras pessoas que estavam naquele local ficaram tocadas profundamente. E eu digo assim, meu Deus, eu gostaria de chegar a isso aí. Foi o que eu pensei, né? Eu gostaria de chegar a isso aí. Não me vi diante daquela cena a capacidade para isso. Um total desapego e despedimento daquele rapaz. E quantas situações como essa a gente vê diariamente? Pessoas num exercício tão grande de amor que fala, meu Deus do céu. Já naquele nível que disse Madre Teresa, do doer. Ama até doer. E dói, viu, gente? Júnior, por favor. Bom, e o que se falar das trevas pessoais, né? E aí eu achei interessante que tem um pensamento que diz assim, a mentira para encobrir a realidade e esconder os conflitos. Quanta gente está vivendo assim, nessas trevas? Nas redes sociais é o que a gente mais vê. Todo mundo está com sua vida resolvida nas redes sociais. Todo mundo está com a vida resolvida. O problema é fora das redes sociais, mas nas redes sociais todo mundo só posta sorrindo, todo mundo só posta tomando champanhe, na praia, todo mundo está bem. Se a gente ficar pelas redes, ficar só acompanhando a vida de alguém pelas redes sociais, a gente vai dizer, meu Deus, essa pessoa não tem problema não. Não tem problema não. Está tudo lindo e maravilhoso. Ninguém está nessa aqui não, né? Não precisam responder. Não precisam responder. Mas, de fato, gente, então eu tive uma experiência que foi assim bem impactante, mas foi bacana, assim, a nível de aprendizado, né? Eu estava uma pessoa que eu sabia, né? As pessoas sabiam, ela vinha assim fazer uma devastação no meio familiar. E aí ela disse assim, aí ela conversando, aí ela começa a se colocar, aí eu percebi claramente isso aqui, né? Ela, é por isso que eu vivo assim, que eu faço isso, que eu faço aquilo, eu escutando as pessoas ali. Aí eu falei para ela assim, seu mundo interior, só você quem sabe. Porque eu não acredito que da forma que você está fazendo, você esteja em paz consigo mesmo, esteja bem. Mas é o que você quer demonstrar. E o que adianta isso, né? Às vezes a gente quer mostrar bem-estar para o mundo e a gente está um frangalho por dentro. Você está fazendo coisas que você sabe que não é legal, mas você tenta explicar, justificar, mas eu estou bem, é por isso que eu faço isso, que eu faço aquilo. Está nessas trevas pessoais. Nessa metáfora, nesse sentido figurativo de luz e trevas. Vamos lá, Júnior? Outra aqui para a gente pensar. Afirmar amar e tratar o ser amado como propriedade. Quantos estão nessa aí? Hein, gente? Eu amo, mas você de fato, você vê, você age e você não admite que o outro pense diferente ou, como a gente costuma brincar, né? Que não é de acordo com a nossa cartilha. Isso é amar? Amar é muito mais do que isso. E Jesus mostra isso pra gente, né? Tem uma música, me parece que é de Rita Lee, que ela fala de amor e sexo. Não, é Rita Lee, amor e sexo. Ela faz assim uma análise, uma comparativa, ela aí fala, né? Amor é 1, sexo é 2. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Não tem outra história. É isso aí mesmo, né? Imagine se Jesus vivesse a angústia daqueles homens que acompanharam ele
não entenderem a sua mensagem. Imagine se Jesus, não, eu sou. Estou plantando, isso vai germinar. Eu não tenho pressa, mas vai germinar. De fato, germinou. Eu tenho até que horas? Eu tenho até 10 e quanto que eu posso ir? Até meia-noite? Vocês me aguentam até meia-noite? É? Rapaz, Júlio não gostou de ir até meia-noite não, viu? Trevas pessoais. Achar que tem controle de tudo e de todos os acontecimentos. Exigir dos outros perfeição, né? Outra treva que a gente precisa estar apagando com a luz, colocando luz nisso. Como é que é isso, gente? Será que a gente tem controle sobre todos os acontecimentos da nossa vida? Não temos. É uma ilusão muito grande achar que temos. Nós não temos. Não temos. E aí, a gente se culpa muito porque as coisas não ocorreram como a gente tinha pensado que ocorreriam. Fugiram da nossa programação, do nosso planejamento. Mas, de fato, nós não temos. Imaginemos que nós não temos o controle nem sobre a própria existência. Porque eu posso terminar essa palestra aqui e nem sequer chegar em casa. Vou chegar no mundo espiritual. Ninguém pensa que eu vou morrer, não. Vou chegar lá. Mas posso não chegar mais no corpo, não chegar mais aqui no plano físico. A gente tem que ter cuidado com relação com isso, né? Por sinal, quem assinou a lista do livro, Júlio não falou, mas vai ter um outro sorteio e vai receber o livro daqui a 30 dias no mundo espiritual. Alguém... Não sei como correr, logo ele vai fazer o sorteio aí do número, viu? Eu não assinei, tem uma chancezinha de... Mas é isso, gente. Nós não temos o controle, né? Então, quando ele fala assim, quem me segue não andará em trevas, ele está falando justamente da gente colocar luz diante dos nossos passos, dos nossos entendimentos. Um outro drama que a gente vive muito grande é querer ser aceito pelos outros. Quer que o outro aceite a nossa opção. Gente, sou eu que tenho que me aceitar. O outro é problema dele. Ele que se resolva se ele ficar botando energia, porque não diz respeito a ele. Eu tenho um direito. Chico dizia, eu dou direito aos outros de serem como elas quiserem ser, e a mim como eu quero ser. Acho que devo ser. E é isso que a gente precisa fazer, esse entendimento. Parar de exigir perfeição dos outros, já que nós não somos perfeitos. Então sejamos perfeitos. Vamos buscar essa perfeição. E aí agora, talvez, porque quando chegarmos a essa perfeição, já não vamos mais nos importar com isso, tenho certeza. A gente gasta uma energia muito grande em coisas que não vão nos ajudar a resolver os dramas que viemos aqui resolver. Então vamos buscar construir as bases da nossa própria felicidade nesse processo existencial tão lindo e tão maravilhoso. Sem dramas, sem conflitos, sem exigir perfeição, sem sermos perfeitos. Bom, falamos de trevas, vamos falar luz no caminho, né? A cada tropeço, levantar novamente e retornar à marcha do bem. Sempre no bem. O foco nosso tem que ser esse. Cair não é o problema, como eu sempre gosto de dizer. O Evangelho já nos adverte quanto a isso. Cair faz parte do processo de evolução. A criança cai muito até aprender a andar, não é assim? E a gente vai nessa marcha. E eu digo aqui para vocês, Deus nos ama intensamente. Mesmo aquele que a gente julga assim, essa criatura que fez isso, que fez aquilo, que está lá preso não sei aonde, Deus ama ela tanto quanto nos ama.
nem mais nem menos. Nos ama a todos. Sem problema. Porque faz parte do processo cair e levantar. Agora, cada vez que a gente se levantar mais forte. No propósito do bem. Deu a coluna, foi junto. Eu estou de pé aqui, a minha está beleza. Aqui eu vou até meia-noite, viu? Então vamos lá. Então retornar sempre a marcha do bem. Luz no caminho. A luz que nos dizia Jesus. O perdão. O que é que o perdão faz, gente? Concede a paz de espírito. E quando a gente fala de perdão, a princípio, vamos nos perdoar todos os nossos erros. Quem fica lamentando, vivendo a culpa, se demora a se levantar. Nada de culpa, levantar e seguir. Foi Paulo, não se desculpou? De forma nenhuma. Oh, meu Senhor, me perdoe que eu matei Estevão. Me perdoe que eu... Não, o que você quer de mim? O que queres de mim? Não tinha o que dizer. O que queres de mim? Não vou viver. Se ele ficasse vivendo a culpa, ele não tinha feito o que fez. Todo aquele trabalho maravilhoso que ele fez. Então a gente tem que seguir, de fato, a princípio, se perdoando. Eu fiz isso, mas fiz por quê? Porque naquele momento você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Se hoje você consegue identificar que você não agiu bem naquele momento, é porque naquele momento você não tinha a capacidade de entender isso. Ponto. Acabou. Segue. Vida que segue. Acabou. Porque o resultado final desse processo é esse ser mais esclarecido, esse ser com mais disposição para o bem, para agir no bem. É isso o resultado final. Não imaginemos que vai ficar lá o mundo espiritual contabilizando. Não vai, não. Como é que você está hoje? Do que você acha, você sente melhor? O que você sente que você é capaz hoje? É isso que importa. E aí eu trago aqui, o que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual. É isso aqui que importa. Todo o resto é todo o resto. O que importa é isso. É como somos hoje. E hoje é a nossa melhor versão. Hoje é a nossa melhor versão. Hoje é a nossa versão. Ontem foi ontem. Hoje é a nossa melhor versão. Porque na encarnação passada eu decapitei Iracema. Eu já fui longe, viu? Não sei se fiz não, viu, Sema? Não sei se fiz não, para depois... Isso aí para minha caderneta. Mas assim, não importa isso. Hoje nós temos um amor muito grande um pelo outro, um carinho, um respeito muito grande. É isso que importa o hoje. O que nós construímos hoje. Então, às vezes, a gente fica buscando do companheiro ao lado. Ednice, Ednice, que bom vê-la aqui, Ednice. Um beijo no coração, viu, Ednice? E a gente fica buscando no companheiro ao lado esse filho foi aquele que eu matei, ou que me matou, aquele irmão, aquele marido. Meu Deus do céu! Fica difícil. Não importa isso aí, gente. É como disse Chico, viver essa atual existência já dá muito trabalho. A gente ainda vai buscar problema no passado? Deixa esse negócio para lá. O importante é agora que estamos aqui juntos. Se brigávamos muito antes, estamos todo mundo aqui no centro trabalhando. Que maravilha, isso é que importa. Depois está todo mundo lá no mundo espiritual reunido, chorando. Deixa isso para lá, aquele amor danado que trabalhou, aprendeu a se amar, né? A se amar e amar o outro. E aí, isso é o que vai valer a pena nesse nosso processo maior de crescimento. Eu peço licença a vocês para fazer uma curta leitura aqui, não é muito longa, para o fechamento dessa nossa conversa de hoje. Essa mensagem é uma mensagem
que me chegou no ano de 2020, por um espírito amigo nosso, de todos nós, chamado Ademar. E ele, como você já percebeu, vez por outra eu trago aqui um conto, algumas historinhas que ele nos conta, e essa eu achei muito bacana, achei que tinha tudo a ver para o nosso encerramento de hoje. Chama-se A Chave e a Fechadura. Não estranho eu tirar o óculos não, porque de perto eu enxergo muito bem, viu? Façam tudo distante de mim. Todos aguardavam serenamente a chegada do orientador destinado à preleção evangélica do dia. Meditavam em silêncio, sentados, formando um grande círculo. Tratava-se de uma ocasião muito especial. Receberiam a visita de um irmão de uma outra coluna espiritual para ministrar valorosos ensinamentos cristãos. O silêncio é subitamente interrompido com a chegada do esperado irmão. Fazendo crescer a circunferência do círculo humano, sentou-se ao lado. Saudou a todos com votos de paz, exibindo um amoroso sorriso. Apresentou-se. Chamo-me Jeremias. Retirou do bolso uma chave que passou a mostrar a todos, dizendo tratar-se do objeto de uma simbologia alusiva aos estudos do dia. A chave, disse o eminente orientador, representa os ensinamentos e valores cristãos que devem destravar as fechaduras pessoais que impedem as criaturas de despertar para as necessidades, de melhorar-se e de fazer as mudanças desejadas. A fechadura representa os velhos vícios adorados no altar do orgulho, da vaidade e do egoísmo, exigindo a chave certa de correspondente segredo. Onde encontraremos a desejada chave que nos libertará dos velhos vícios? Perguntou Hugo, com os olhos úmidos e os ouvidos atentos. Jesus se fez nosso modelo e guia, respondeu o orientador, ensinando-nos pelo exemplo diário a destravar as fechaduras do coração. Humilde, cuidou e serviu generoso os muitos doentes da alma. Quando chamado de bom, reconheceu sua pequenez diante da grandeza de Deus. Quando convidado a opinar sobre pagar ou não pagar os pesados tributos legais ao Império Romano, transcende do aspecto material a perigosa armadilha em forma de pergunta inocente e ensinamentos genuinamente elucidativos, demonstrando que devemos buscar o mais importante e duradouro, agindo no mundo sem descuidarmos da busca constante de Deus, servindo e amando. Diante da mulher temerosa e envergonhada, salva do tribunal do ódio e da hipocrisia, Jesus nos revela a importância redentora do perdão que traz como máxima estender as mãos ao pecador, ajudando-o a afastar-se do erro, modificado pelo toque do amor, tornando-se uma nova criatura. Agredido, não agrediu. Ofendido, não ofendeu. Incompreendido, soube compreender as limitações morais dos seus carrascos atormentados, oferecendo a sublime lição do amor, nunca mais esquecida. Jeremias agradeceu, levantou-se e abraçou Hugo, dizendo: Jesus é a chave que liberta, abrindo as fechaduras do coração. Nós estamos diante de uma festa do calendário cristão, a chamada Semana Santa, e o que eu desejo a todos é que nos santifiquemos, porque não é a data, não é o dia, e percebemos que é muito comum trocarmos, nas datas do calendário cristão, trocarmos o personagem. No Natal, Papai Noel. Na Semana Santa, o coelho, Jesus pelo coelho, e os símbolos que nada representam no meu entendimento, embora toda uma simbologia, que o pessoal faça toda uma narrativa em torno disso. Eu sempre achei muito estranho, porque nunca soube que coelho botasse ovo.
E o que é mais interessante, de chocolate, né? Então, assim, a gente precisa estar refletindo, porque o que parece ser um ato inocente, de fato não é. Porque com o passar do tempo, a gente vai perdendo o sentido do que a data busca trazer a nível de ensinamento, que é não deixar cair no esquecimento, deixar cair, né, no descaso, fatos tão marcantes como aqueles dias vividos pelo nosso Salvador, como nos disse o Espírito Ademar, aquele que de fato é a fechadura que abre as trancas dos nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigado. Pois é, nós vamos agora para o nosso momento de paz. Mensagem do Evangelho. Está? Ademar. Deus abençoe. E vamos agora nos despedir do pessoal do Instagram, porque é o momento do paz e não sei como. A gente continuar aqui com